Boa noite, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula, com muita alegria, né, galera, porque essa semana não tem feriado, acabou esse negócio de feriado, mentira, próxima semana já tem outra, dia 15, né? Gente, então, a gente tava aí, o pessoal tava falando assim, eita, meu Deus do céu, que pessoal acostumado com feriado, né, minha gente, eu não sei por quê. Mas a gente não tem feriado essa semana, tá? A gente tá só querendo dizer uma coisa para vocês que nós já estamos na reta final. Nosso ano letivo tá acabando. A gente já tá engatilhado aqui várias coisinhas para o final, né? A nossa programação já está finalizando. Nós já estamos no quarto bimestre, já finalizando as nossas pendências aqui. Eu fico feliz porque a gente está encerrando o ano com muita alegria, com muita felicidade. Muitos alunos aqui que nós tocamos, muitos alunos que nós conhecemos. Mas a gente vai para o finalmente, né? Para finalizar esse ano. Então, meu boa noite todo especial para a galera de Dom Inocêncio. Domino, deixa eu ver, deve ser Dom Inocêncio também, do Piauí. Ah, sim, Dom Inocêncio, do Piauí 11, são dois Dom Inocêncio, né? Eles Bom Veloso, Guaribas, Hugo Napoleão, Germênio, Oeiras, Queimada Nova e Tanque do Piauí. A galera aí de Tanque do Piauí. Então, hoje, galerinha, hoje nós vamos falar sobre atletismo, tá? Vamos falar de saltos. Ah, e a galera de Novo Santo Antônio também, que entrou. Hugo Napoleão, Germênia, Guaribas, né? Guaribas também, galera de Guaribas que está aí conosco. Então, galera, olha só, nós vamos identificar, né, as principais características da modalidade, tá? Mas eu quero também que vocês, após a nossa aula, vocês façam uma pesquisa aí na internet para conhecer aí as provas de salto. Das modalidades do atletismo, para mim, é uma das mais incríveis, né, que é os saltos, é muito interessante, tá? Que a gente pode ali compartilhar. Galerinha, então a gente vai falar de saltos, né? A gente vai falar de uma modalidade bem legal, bem interessante. E o que é realmente o salto, né? Eu quero que vocês fiquem bastante à vontade, bastante tranquilos para fazer perguntas, para colocar as dúvidas de vocês, certo? Então, queria muito que vocês pudessem colaborar com a nossa aula, pudessem corresponder aqui com as nossas dúvidas, com as nossas inquietações, tá? Que vocês pudessem tirar essas dúvidas de vocês também, tá bom? Bora lá, galera. Então, o que é saltar? Saltar é elevar-se procurando transpor aí uma maior distância ou uma maior altura. É transpor uma distância ou uma altura. Ok? Então, galera, os saltos, gente, eles trazem ali uma possibilidade da gente alcançar um espaço, né? Então, quando que a gente salta? Desde bebê, né? A gente salta, aliás, desde bebê não, desde ali por volta de vamos botar ali 1,5, quase 2, vamos botar a partir de 1 ano e meio para frente, a gente já está fazendo ali as possibilidades. O salto é uma habilidade, né? Uma habilidade que a gente pode dizer uma habilidade básica, né? Saltar é uma habilidade básica. Então, o atletismo, para quem não estava na aula passada, o atletismo ele é compreendido entre corridas, saltos, arremessos e lançamentos, tá? Então, as modalidades do atletismo são corridas, saltos, arremesso e lançamento. Nós vamos falar de saltos. Uma característica também muito importante que a gente precisa falar é que as pessoas não têm ideia, né? Não têm ideia, mas é importante a gente dizer que quando a gente fala de saltos, né, que é uma habilidade básica, o atletismo ele trabalha todas as habilidades básicas, né? Trabalha todas as habilidades básicas. E o mais interessante, né? As pessoas não entendem, não sabem, mas seria o ideal é que todos os esportes passassem primeiro
pelo atletismo. Então, a iniciação esportiva seria melhor para os nossos atletas se eles passassem primeiro pelo atletismo. Vocês vão me perguntar por quê? Todo mundo corre, todo mundo salta, quase todos os esportes. Há corrida, há salto, há lançamento de alguma coisa, há arremesso de alguma coisa. É verdade ou é mentira, gente? Quase todos os esportes vai haver corrida, vai haver salto, vai haver arremesso, vai haver lançamento. Pensando nos saltos, olhem para os saltos, pense aí numa criança, né? Uma criança aí de 2 anos para frente, de 1 ano e meio para frente, tá? E vocês vão pensar e vão me dizer assim, professora, pense aí comigo e falem, professora, qual modalidade, né? Qual modalidade eu teria a possibilidade, né, de usar o salto? Quais esportes eu poderia ali ter de base os saltos? Eu quero que vocês me respondam, certo? Então, eu vou dizer assim, por exemplo, eu vou dizer, sinuca, eu uso bastante salto na sinuca, certo? Então, digam para mim aí, galera de Elesbão, Guaribas, Hugo Napoleão, Geromênia, Elesbão Veloso, Oeiras, Queimada Nova, Tanque, quais seriam as possibilidades que a gente tem para utilizar o salto? Vou deixar aí 2 minutinhos na tela. Vamos lá, galera. Rapaz, eu fiquei esperando aqui a resposta do pessoal. Galera, então, modalidades de salto. A gente usa os saltos para futebol, usa os saltos para vôlei, usa os saltos para basquete, usa os saltos para handball. A gente usa os saltos, deixa eu pensar aqui outras modalidades, badminton, para tênis. A gente utiliza saltos para milhares de esportes, né? Nós temos aí infinitas possibilidades. Mas, para a nossa aula de hoje, a gente vai falar de alguns tipos de saltos do atletismo. Vocês sabem dizer quais são os saltos do atletismo? Nós temos o salto em altura e o salto em distância, tá? Então, nós temos salto em altura, salto em distância e o salto triplo, galera. Nós temos salto em altura, salto em distância e salto triplo. Então, olha aqui o que é o salto em distância. Galera, o que é o salto em distância? Vocês já viram alguma prova de salto em distância?
Alguém já viu? Alguém pode me dizer se já viu uma prova de salto em distância? Vamos lá, galerinha? Então, galera, salto em distância. Então, as provas, gente, do salto em distância, elas acontecem no arraia, tá? Que a gente chama de raia. Essa prova, ela é individual, acontece exclusivamente, cada atleta faz a sua, tá? No seu tempo e na sua, vamos dizer, na sua posição, ok? Então, quem vai ganhar a prova é aquele que fizer uma maior distância do salto. Então, para que essa corrida, professora? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência, né, de pular uma poça d'água. Alguém já teve a experiência de tentar pular uma poça d'água e cair dentro da água? Já teve, amiga? Já teve a experiência, galerinha, de pular e cair dentro da água? Alguém já teve essa experiência? Agora que choveu muito aqui no Piauí esses dias. Quem teve essa experiência que não foi legal? Eu já tive, gente. Por quê? Eu não tomei distância, né? Eu não tomei distância. Então, o que a gente precisa fazer para ganhar impulsão em um salto? Correr. Então, galera, o salto em distância tem uma raia para corrida. Essa corrida é exatamente para ganhar maior velocidade. E ganhando essa velocidade, você vai ganhar maior impulsão, tá? Então, vai chegar no limite, que a gente chama de caixa de areia. E naquela caixa de areia, você vai saltar o mais longe que você conseguir, o mais longe possível. Então, há um salto ali naquela caixa de areia, ok? O mais longe possível. Olha só o que acontece aqui, tá? Então, nós temos aí o que nós chamamos de corrida de aproximação. Após essa corrida de aproximação, quando chega no limite, que é a zona de salto, você não pode tocar essa faixa, tá? Se você tocar essa faixa, o teu salto ele foi queimado, ok? Que chama de tábua de impulsão. O teu pé não pode tocar na tábua de impulsão. Ele tem que chegar um pouco antes da tábua de impulsão. Para quê? Para que o salto seja validado. Professora, se o pé tocar, o teu salto ele é invalidado. Ok, galera? Então, galerinha, esse salto de impulsão, ele é muito importante para que você, posicione o corpo. Na realidade, a corrida, ela é muito importante para que você consiga a altura para fazer a aterrissagem, certinho? Então, para fazer a aterrissagem, você precisa realmente de uma certa altura, de uma certa combinação de gestos, para que você consiga maior alcance. Galera, quando a gente fala de salto, né, não só de salto, mas o atletismo inteiro, ele é cheio de técnicas. Ele é cheio de movimentos que são previamente estudados e que são executados, tá? E a execução desses movimentos, ele vai partir de um estudo cinesiológico e um estudo de biomecânica. E, efetivamente, a gente vai tendo etapas na aprendizagem, tá? A gente vai melhorando aí as etapas dessa aprendizagem, ok? Então, galera, nós temos aí a primeira fase do salto, que é a corrida. A segunda fase é o início do salto. A terceira fase é o voo. E a quarta fase é a que nós chamamos de aterrissagem. Certinho? A aterrissagem, que é isso. Olha aqui, nós temos corrida, saltos, voo e aterrissagem, como eu falei para você. Então, no primeiro momento, o atleta ele vai acelerar nessa pista. Ele vai alcançar uma velocidade máxima antes da região do salto. Professor, vocês conseguem identificar ou pensar quais seriam os possíveis erros desse atleta para que eles não alcancem ali a região correta e alcancem ali a faixa de impulsão? Alguém consegue imaginar? Ou pise na tábua de impulsão?
Alguém imagina aí quais seriam os erros possíveis? O que é que vocês acham? Então, ó, galera, eu vou deixar aí só um minutinho na tela para vocês me dizerem quais seriam os erros da corrida que afetariam demais o salto. Um minutinho só, Rafael. Tanque do Piauí errar a passada. Isso, galera, perfeito. Galera, corrida, né? Um dos erros técnicos que pode acontecer com o atleta de salto, ele não pode ser bom só no salto, ele tem que ser bom na corrida também. Então, tecnicamente, ele vai precisar de correr. Né? Então, você pergunta assim, meu Deus, professor, ele não é do salto, mas tem a corrida de aproximação. E, galera, nos 3 saltos tem corrida. Nos 3 saltos haverá corrida. Ou seja, o atleta vai precisar saber correr. Pior, o atleta do salto com vara, ele vai ter que correr com a vara, né? Ele vai ter que correr ali com o equipamento. Que detalhe, gente, apesar de ser muito leve, mas tu imagina correr com um equipamento com quase 2 metros de altura. Bem complexo, né? Que na realidade é mais de 2 metros, certo? Aí eu vou fazer outro questionamento aqui para vocês. Aí chegamos na corrida, tem toda a aproximação da corrida, né? Tem a tábua de impulsão que você não pode pisar nela. Gente, eu pratiquei a modalidade na faculdade, eu confesso para vocês, é muito difícil, né? Lândia Delmontes aí, boa noite. Muito difícil, gente, fazer a corrida de aproximação, porque você acaba freando para não pisar na tábua de impulsão. E essa corrida de aproximação, ela é muito técnica. Só para vocês terem ideia, o atleta profissional, ele sabe quantas passadas ele dá. Né? Ele sabe quantas passadas. Por exemplo, quem tem uma perna mais curta, obviamente, vai dar uma passada maior. Vai dar mais passadas, não é nem uma passada maior, vai dar mais passadas. Quem tem uma perna maior, quem é maior, né, quem é alto, mais alto, vai dar uma passada maior, ou seja, vai ter menos passadas. Ao invés de fazer 10, ele vai fazer 8, porque o tamanho da passada dele é maior.
cada atleta tem a quantidade X de passadas. E aí tem que correr e fazer a aterrissagem, né? Fazer o salto. Para isso, galera, se ele frear muito antes da pisada da tábua de impulsão, ele pode desacelerar muito. Então, existe toda uma técnica da corrida, existe toda uma técnica para o salto, para a execução do salto, existe toda uma técnica para alçar voo, né, para alcançar o voo perfeito, e mais uma técnica que é a da aterrissagem. Então, cada etapa dessas que nós falamos, 4 etapas que tem um salto em distância, cada uma é milimetricamente corrigidas com a execução correta, tá? Então, cada atleta vai elaborar bem ali a execução desses saltos. Eu sou super suspeita para falar do salto triplo. Ele é muito difícil, de verdade. É o salto mais difícil que tem, uma das modalidades mais complexas. Pode parecer fácil, não é fácil. Não é fácil. E eu confesso para vocês que eu curto demais esse salto, mas eu pratiquei também na faculdade. Muito gostoso de fazer, mas difícil demais, gente. Muito difícil de fazer. Então, como eu falei para vocês, ele segue a mesma linha ali do salto em distância, porém tem uma diferençazinha aí, que é os 3 saltos, né? Na realidade, são 3 pulos que você vai dar. E esse pulo são 2 passadas mais largas, que ele faz no mesmo pé, ele pula 2 vezes no mesmo pé, tá? E depois é que ele vai alcançar ali o salto, ok? Então, galera, essa regra, né? Essa regra do salto triplo, ele tecnicamente ele é mais difícil, tá? Ele é bem mais difícil. Nessa imagem que tem aqui, vocês não vão conseguir observar, mas eles têm 3 etapas. Eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Ele está aqui na fase de preparação, tá? Fase de preparação que é... Deixa eu ver se aqui tem a continuação. Tem a fase de preparação que ele vai tocar a tábua. Ele está com aqui, eu acredito que é a perna esquerda, que ele vai começar a perna esquerda. Ele começou o voo, a perna direita está suspensa. Perna direita está suspensa. E aí ele vai tocar direita, direita e esquerda. Ok, galera? Então, ele vai tocar 2 vezes com a perna direita, tá? 2 vezes com a perna direita. Então, vai haver uma repetição, tá? Vai haver uma repetição de perna. Então, ele toca 2 vezes a mesma perna, depois do salto. Ó. Depois que ele faz o voo, ele toca 1 vez, 2 vezes. Aí, você vai me perguntar, essa fase aqui, gente, ainda é preparação. Não é o voo da aterrissagem, ok? Ele está preparando o salto. Ele toca direita, direita, esquerda, aí é que ele vai alcançar o salto final. Então, olha só. As regras do salto e distância. As regras do salto, né? O atleta, ele faz 3 tentativas, tá? E é computado o melhor de 3. Tá? Computado melhor de 3. Mas antes da gente falar do salto, eu quero saber de vocês, se vocês já assistiram, galera. Eita, agora entraram muitos polos, né? Curral, do Inocêncio, Elesban, Guaribas, Geromênia, Queimada Nova, Pavo Sul. Pavo Sul faz tempo, hein, que eu não vejo a galera de Pavo Sul aqui. Então, galera, antes da gente falar sobre as regras, eu quero saber se alguém já assistiu um salto triplo. Né? Alguém já assistiu um salto triplo? 1 minutinho, Rafael.
Bora lá? Eita, galera, cadê vocês? Então, galera, salto triplo, né? Como eu falei para vocês, ele é um salto que ele é bem dinâmico, né? Não é um salto... Ele tem realmente ali uma certa dificuldade na execução, que precisa ter bastante técnica, alcançar bastante técnicas. São várias técnicas, né, do salto. As pessoas pensam que é simplesmente saltar. Como eu falei lá no salto em distância, são 4 fases. Desde a corrida, você precisa ter uma corrida perfeita. Você precisa ter uma desaceleração dessa corrida para não cair na tábua de impulsão, né? A Lândia falou que nunca assistiu, né? Um salto triplo, massa demais. Lândia assiste, depois coloca no YouTube. Como as competições, gente, elas são pequenininhas, né? O tempo dela é muito curto, dá para você dar uma olhada e dar entender como é a competição, tá? Então, galera, sobre as regras, olha só, o atleta, ele é sorteado, né? Para saber qual vai ser a ordem ali. Eles fazem 3 tentativas e a melhor marca é computada como a marca daquele atleta. Não é uma somativa, não é uma somatória, né? É computado a melhor marca, ou seja, a maior distância. Então, quando houver mais de 8 competidores, cada um terá direito a 3 tentativas e os 8 competidores com os melhores resultados terão direito a mais 3 tentativas, certo? Sendo que se houver empate, o 8º, né, no caso de empate em 8º, nos 3 primeiros saltos, todos os competidores terão também direito a mais 3 tentativas. Professoras, o atleta, ele pode queimar? Ele não pode queimar os 3 saltos. Mas, galera, ele pode queimar um, ele pode queimar o 2, mas no 3º ele tem que acertar. Tá? Ele precisa acertar, que é exatamente para poder validar o salto daquele atleta. Ele pode errar 2 saltos, ele pode errar. Ele não pode errar 3, ok? Gente, o primeiro salto, ele é dado de forma que esse competidor, ele corre com o mesmo pé, tá? Com o que foi dada a impulsão. No segundo, ele deve cair com o outro pé. A partir daí, o salto é completado, ok? Então, ele corre e depois ele faz a troca do salto. Quando é que é considerado o salto falhou, né? Quando estiver saltado, tocar o solo com a perna inativa. Nós estamos falando aqui, gente, das regrinhas do salto triplo. Tá? Então, galera, quando o atleta, ele faz o salto e a perna que está livre, como eu falei para vocês aqui, ó, tem uma perna livre, né? Lembra aqui da perna livre? Ele saltou com a perna direita, aí ele fez a troca, salta com a direita, faz a troca e cai com a esquerda, né? Ele salta com a direita, com a esquerda, faz a troca, pisa com a direita, pisa de novo com a direita, faz a troca para cair com a esquerda. É super complexo, tá, galera? É super complexo, assim, com imagens é bem ruim da gente visualizar como essa dinâmica, tá? Mas só dizendo para vocês que há uma repetição da perna, ok? Então, quando que acontece um erro, né? Quando acontece uma falha? Quando essa perna fica livre. A perna fica livre e ela toca sem querer o chão. Nesse caso aqui, galera, quando toca o chão, ali há uma falta, ok? Tudo que se aplica ao salto triplo, tá? Ela é prevista de falha também no salto em distância. Salto em distância, gente, quando no momento da aterrissagem, né? O primeiro toque do pé na caixa de areia, ele já é considerado o toque, né? A partir dali já é válido a distância daquele salto. Então, por exemplo, o atleta, na hora do voo, ele precisa estar alto o suficiente para não tocar na caixa de areia.
ok? Não pode tocar na caixa de areia, porque se tocar na caixa de areia, invalida esse salto, tá? Como que é essa pista, né? A pista, ela é ali 1,22 m, o comprimento dela é ilimitado, pode até no mínimo ali, deve ter no mínimo 40 metros, que é para fazer aquela corrida o mais distante possível, porque tem atleta que realmente vai precisar de maior distância. Isso vai depender de atleta para atleta, ok? Agora a gente vai ver a prova do salto em altura. E aí eu já queria ver com vocês, né, se vocês já assistiram alguma prova de salto em altura, tá? Se vocês já assistiram. A prova de salto em altura, a gente tem 2 tipos, que é só o salto em altura, né? Sem a utilização da vara. E tem a outra prova, que é com suporte da vara, ok? Quem já assistiu aí, diz pra mim quem já assistiu. Vou deixar 1 minutinho na tela para vocês responderem aí. Galera, então, gente, como eu falei para vocês, assim como o salto com vara, né, o salto em altura, ele visa uma verticalização. Então, é a distância vertical. Então, quanto maior essa distância, mais habilidoso esse atleta é. Então, galera, esse tipo de prova, com a prova do salto vertical, ela também tem a corrida de aproximação. Como eu disse para vocês, existe a necessidade de aplicar várias habilidades. Não é só a habilidade de saltar. Para saltar bem, o atleta ele precisa o quê? Ganhar impulsão. Então, o atleta ele vai correr, né, em direção a essa barra, que a gente chama de barra horizontal. Essa barra horizontal, gente, também tem outro nome, a gente chama de sarrafo, tá? Essa corrida é uma corrida de aproximação e, no caso, o atleta ele vai saltar com as costas, tá? Então, ele aumenta ali maior a propulsão dele, aumenta a impulsão dele e faz esse salto por cima desse sarrafo. Então, cada competidor ele tem direito a 3 saltos iniciais, como eu falei para vocês, certo? Então, esse salto, essas 3 tentativas é para validar a maior distância. Então, ele precisa subir aí o obstáculo em pelo menos 2 centímetros, caso ele continue na competição, caso ele acerte ali, caso ele acerte uma altura, ele precisa subir 2 para melhorar melhorar o salto dele. Então, ele precisa saltar cada vez mais alto. Então, ele não pode chegar na competição e acertar um salto e tentar mais outro com o mesmo salto, com a mesma distância, né? Então, ele precisa aumentar ali a distância. O salto que tem maior altura, né, vai ficar ali como a marca daquele atleta. Então, cada atleta tem o melhor salto sendo computado. Se há, por exemplo, igualdade, né? Se há, como é que eu posso dizer? Se há empate, em caso de empate, o vencedor é aquele que deu menos saltos para alcançar a marca. Por exemplo,
Teve um atleta que, para conseguir, vamos dizer, 4,7, ele saltou 3 vezes. E o outro só saltou 2 vezes. Então, vai ganhar quem saltou só 2 vezes. E se por acaso a igualdade, o empate persistir, aí eles vão avaliar o número de erros, certo? Então, gente, como eu falei para vocês, o atletismo ele é fantástico. Ele é maravilhoso, porém, ele tem muitas regras. Então, cada modalidade tem as suas características. Então, é preciso a gente entender que cada modalidade vai ter ali as suas características. Aí, a gente vai para o salto com varas. Eu não sei se eu comentei aqui com vocês, né, comentei com vocês sobre uma competição, né, do salto com vara, que era brasileiro e era um francês, né, um atleta francês, que ele era campeão do mundo, inclusive. E o nosso brasileiro estava competindo ali com o campeão do mundo, com o objetivo de medalhar novamente, né? E, galera, ele ficou muito zangado, foi nas Olimpíadas que aconteceram aqui no Brasil. Ele ficou muito zangado, exatamente pela questão que nós falamos sobre respeitar, né, os atletas, respeitar o tipo de competição que você não pode desconcentrar o atleta. E quando a gente faz isso, né, de certa forma, é driblar a capacidade psicológica do atleta, a gente está desrespeitando aquele atleta, né? E ele ficou muito zangado porque os brasileiros ficaram vaiando. Toda vez que ele ia correr, os brasileiros ficavam vaiando ele. E ele ficou muito zangado, falou muito mal do Brasil, do público do Brasil. E exatamente por isso, porque, de certa forma, é sim falta de respeito. Ali eles são atletas, eles precisam estar concentrados. E cada competição, ela realmente tem ali as suas particularidades. E é uma competição que exige muita concentração, tá? Então, salto com vara, do mesmo jeito que aos outros saltos, há uma corrida de aproximação. Nesse caso, há a utilização de uma vara, né? Que o atleta ele vai impulsionar o corpo, projetando esse corpo com a vara para frente. Quem nunca brincou, né, com um pedaço de pau, um cabo de vassoura fazendo um obstáculo de ultrapassar um objeto. Eu fiz isso demais, gente, quando era criança. Demais mesmo. Quem não fez, agora eu vou fazer que nem um aluno aqui do Canal Educação, então, assim, não soube viver. Eu não era gente, não, quando era criança. Não era gente. Mas essas experiências eu guardo na memória. Então, o objetivo, gente, da vara, um detalhe muito importante, não só do salto com vara, mas o salto em altura também, você não pode derrubar, né, o sarrafo. Você não pode derrubar o sarrafo. Porque se você derrubar o sarrafo, ali fica invalidado o salto. Mesmo que você tenha projetado o corpo, professora, foi só a pontinha do pé que derrubou o sarrafo. Ali o seu salto ele é invalidado. Então, do mesmo jeito do salto em altura, a maior altura, e com essa observação, você não pode derrubar o sarrafo. Vence quem fizer o salto mais alto. Olha aqui, galera, tem a corrida de aproximação, aqui no caso é a corrida em altura, né? Desculpa, o salto em altura. Faz a corrida de aproximação, faz o movimento de transpor. Gente, na faculdade eu não tive a oportunidade de fazer esse salto, porque a gente não dispunha de colchão, certo? A gente não tinha colchão, então a gente não conseguia fazer essa queda. E também a gente não conseguia fazer com salto com varas a queda também, né? Porque tem a finalização do salto, que é a queda. Então, essa queda a gente não consegue fazer sem um colchão, certo? Porque realmente é muito alto, não dá para você cair no chão. Então, precisa de um apoio. E vocês viram ali no salto, tanto no salto com vara como no salto em altura, a gente faz esse salto de costas. Mas, quando a gente tem uma inicialização lá no iniciozinho dos saltos, a gente aprende a fazer o salto frontal e depois a gente aprende a fazer o salto de costas, ok?
Então, galera, é isso. A gente vai finalizando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado aí nossa aulinha. Com muita alegria a gente vai finalizando, tá bom? Beijos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.